Olá, turma! Quanto tempo, né? Há muito tempo nós não nos vemos assim, nesta modalidade, né? Podendo conversar de uma maneira mais direta sobre os bons assuntos da boa e velha língua portuguesa, né? Ultimamente eu tenho estado muito ocupada preparando as aulas do nosso curso online, mas nem por isto eu esqueci de vocês. Eu fui aproveitando neste período de preparação e fui fazendo uma coletânea de dicas, aquelas as mais especiais, fazendo pesquisa em provas, né? E fazendo as constatações ali de quais são os assuntos mais cobrados, quais são os assuntos mais exigidos na prova para concursos. Então, como eu tenho percebido que o que mais tem se destacado é a interpretação, não só a interpretação de textos, mas também a interpretação de palavras. Então eu trouxe aqui para esta noite, né, uma palavra especialíssima, né, que tem muitas vezes provocado muitas confusões, não só na sua identificação, mas também no seu uso, tá? Mas antes de começar a nossa aula, né, eu gostaria de fazer um comentário, melhor, um comentário não, uma paródia, né, do mestre, né, Gilberto Gil, que tem uma música dele chamada Metáfora, onde ele fala das várias possibilidades que uma palavra tem, né, dentro de um contexto, né, e que um poeta não tem a capacidade de dominar. Porque uma vez a palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, então ela passa a ser de domínio público, né? Nós vamos dando o significado a depender da situação que se apresente. Então, parodiando, né, eu coloco bem assim, que não se queira exigir da palavra que se determine o conteúdo em sua frase, pois na palavra pode fazer com que na frase venha a caber o incabível, né? Então, vários significados as palavras podem apresentar, tá? Então, função do que, turma, para nós hoje? Está bom para vocês, né? A função do que e a função do se são conteúdos presentes na maioria das provas, né? E este que, em especial, por ser uma palavra que pode pertencer a diferentes classes gramaticais e ainda por cima pode pertencer a diferentes funções sintáticas, cabe da nossa parte um cuidado muito especial. Então, na noite de hoje, eu quero dizer para vocês que nós vamos sim conseguir desvendar com muita eficiência qual é a função do que e qual é a classe gramatical a que ela pertence, dependendo do contexto, bastando que para isto nós comecemos a prestar atenção nos acompanhantes desta palavra, né? Os acompanhantes. Nós sabemos que não só nas frases, nos textos, como na vida, os acompanhantes fazem toda a diferença. Então, a depender, né, de quem as palavras escolham como companhia, elas podem sim pertencer a uma classe gramatical ou outra. Tá? Então, vamos lá, né? Quando vocês vão estudar em qualquer gramática a respeito da palavra que, vocês podem encontrá-la numa destas classificações. Nós podemos ter a palavra que como um pronome relativo. Nós podemos ter a palavra que também como conjunção. São estas as duas primeiras classes gramaticais mais conhecidas. O que como pronome relativo e o que como conjunção. As elaboradoras adoram colocar frases com este termo para que você identifique a classe gramatical a que ela pertence. A elaboradora Cés Gran Rio, a elaboradora Carlos Chagas e até agora a IBFC, né, que no momento está se encarregando de fazer vai se encarregar de fazer dois concursos públicos importantíssimos, né, para a Polícia Militar e para a Embasa. Né? Quando eles colocam essa palavra aqui dentro de uma oração, para você identificar a classe gramatical, experimente fazer o seguinte, né? Observe qual é o termo que vem antes desta palavra que. Se você observar que antes dela vem um verbo, então seguramente você pode dizer que esta palavra que é uma conjunção, e em especial uma conjunção integrante. Anotaram aí?
Pode anotar, porque essa nossa conversa ao vivo permite também que você vá fazendo as anotações, né? Aquelas que vocês sabem que são imprescindíveis e que vão resolver uma vida na hora da prova para concursos. Eu vou repetir. Quando você tiver uma oração em que a palavra que se fizer presente, observe qual é o termo que vem antes dela. Se for um verbo, você pode classificar este que como uma conjunção integrante. Mas, se você, ao observar esta oração, antes da palavra que, você tem um substantivo, né? Ou seja, você tem uma palavra que nomeia, né, os seres. Se você tem um substantivo ali, então, acertadamente, você pode classificar esta palavra que como um pronome relativo. Porque esta é a classe gramatical que se encarrega de se referir a um substantivo anteriormente. Querem exemplos para que vocês possam entender melhor? Então, ouçam. Quando eu digo assim, peço que prestem atenção. Peço que prestem atenção. Vejam qual foi a palavra que eu usei antes do termo que. Eu usei o verbo peço. Então, portanto, este que seguramente pode considerar como uma conjunção integrante. Já num outro contexto, no momento que eu digo a peça, né? A peça que me encomendaram, né? É cara. A peça que me encomendaram. Olha só, você tem desta vez a palavra que e antes dela você tem um substantivo, a peça. Então, olha só, mudou o acompanhante, mudou inevitavelmente a classe gramatical. Este que agora passa a ser um pronome relativo, porque se refere a um substantivo. Experimentem fazer esta observação em várias questões que exigem de vocês não só a identificação da classe gramatical, mas aquelas que pedem também para você dizer o valor da palavra que naquele contexto. Então, com esta orientação, eu tenho certeza que vocês vão acertar todas, tá? Mas não bastam apenas estas duas observações, né? Quem nos dera que a palavra que ela tivesse apenas estas duas possibilidades de significação. Nas minhas conversas com vocês, eu tenho dito sempre que as palavras, elas podem se apresentar tanto no sentido denotativo, no sentido real, como elas também podem se apresentar no sentido figurado, né? No sentido fora do comum, né? Fora do usual. E isto acontece também com a palavra aqui. Ela não está isenta de permitir estas possibilidades de significação. Vejam que em alguns casos a palavra que, se vocês bem observarem algumas orações, ela vem acompanhada por um artigo masculino, né? Um uso bem comum nosso, um uso bem cotidiano, quando a gente diz assim, esta aula tem um quê de estratégico, né? Esta aula tem um quê de estratégico. Antes desta palavra que nós estamos discutindo aqui, perceberam que eu coloquei um artigo masculino antes dela? Um que. Pronto, turma. Bastou isto, eu colocar o artigo masculino. E neste caso, não importa se o artigo é definido ou indefinido. O importante é que seja um artigo masculino. Basta eu fazer isto para que esta palavra que agora se transforme em substantivo. Imagina só, um que como um substantivo. Mas o culpado disto foi o artigo que o antecipou. Tá? Então, ou definido ou indefinido. Ele substantiva, não é só a palavra que não. O artigo masculino, turma, tem o poder de substantivar qualquer outra classe gramatical, deixando-a no sentido figurado. Há até algumas elaboradoras que colocam frases assim, como estas que eu acabei de falar, né? Esta aula tem um quê de estratégico. Destacam esta palavra e pedem que vocês digam qual é a categoria gramatical do termo em destaque.
nas alternativas, às vezes eles colocam explicitamente substantivo, verbo, pronome para você escolher. Já em outras, não. Eles colocam assim, numa das alternativas, expressão substantivada. Então, vocês sabem que está tratando da mesma coisa que nós estamos falando aqui agora. Quando se diz expressão substantivada, quer significar que aquela palavra não é um substantivo, ela se tornou um substantivo. Tudo isto por conta do acompanhante que ela traz. No caso, o artigo masculino. Gostaram desta? É um exemplo que vocês vão ver de maneira muito frequente nas questões de prova. Eu só faço questão de assinalar um ponto. Esta palavra que, quando ela funciona como um substantivo, assim, acompanhada do artigo masculino, obrigatoriamente ela tem um acento circunflexo. É o diferencial para esta palavra. Então, se pensarem aí agora, né, vocês que estão assistindo a nossa aula, quiserem escrever o exemplo, esta aula tem um quê de estratégico, tratem de colocar um acento circunflexo neste quê, para que a oração fique melhor escrita. Tá? Que a nossa preocupação, ela se direciona em vários pontos. Nós queremos não só perceber qual é o valor que a palavra tem dentro do contexto, mas nós queremos ser bastante cuidadosos. Nós queremos escrever bem, né? Queremos escrever com correção, de acordo com o que dita a norma padrão da língua portuguesa. Não é sempre que a gente utiliza esta modalidade, né? Mas quando somos exigidos, e principalmente numa prova para concurso, numa dissertação formal, então, principalmente nestes casos, nós temos que mostrar nossas armas, né? Que estão sendo dadas agora pelos conhecimentos que nós estamos aqui compartilhando. Estão anotando direitinho? Tivemos a primeira possibilidade da palavra que, funcionando como conjunção integrante. Uma segunda possibilidade como um pronome relativo e mais esta que eu comentei aí com vocês, o que funcionando como substantivo. Poderíamos parar até aí, mas ele tem, né? O pronome, a palavra que, ele tem outras possibilidades. E desta vez é numa forma mais peculiar, né? Mais comum de se comunicar, que é a nossa falinha cotidiana, né? Nossa gostosa fala cotidiana, né? Que às vezes nós ou reduzimos algumas expressões, ou às vezes até nós repetimos termos, não só pelo prazer de repetir, ou para que os afissurados em gramática digam que nós cometemos um erro. Muitas vezes nós repetimos palavras para dar uma ênfase, para dar um reforço, para dar um realce àquela oração que nós estamos enunciando. E o que não invariavelmente entra nessa onda também, né? Escutem só esta oração, esta frase que eu vou falar, e eu acredito que vocês vão se reconhecer, né? Quando nós passamos por algumas situações de estranheza, nós perguntamos bem assim, o que é isso? Né? Observa, o que é isso? Nós trazemos a palavra que duas vezes, o que é isso? Muito comum na linguagem cotidiana. Esta repetição do que, gente, né? O que aparecendo num segundo momento, ele exerce uma função específica. Nós dizemos que aquele que ali, ele tem uma função expletiva, né? Partícula expletiva, né? Que em outras palavras significa, é uma partícula que nós podemos retirar da oração sem fazer nenhuma falta para o entendimento. Ela só foi acrescentada ali como um reforço, como um realce. Eu poderia perguntar simplesmente assim, o que é isso, né? O que é isso? Este reforço, o que é isso, significa de além de eu fazer a pergunta, eu estou demonstrando uma estranheza, estou apresentando um espanto, uma admiração, tá? Então, até nisto, né, as palavras, elas têm sempre a sua saída, ela tem a sua, digamos assim, a sua finalidade. Até repetir termos,
né, o que os bons professores de redação abominariam, né, e abominam, a repetição de termos, porque empobrece, né, a objetividade, né, do período que nós estamos construindo. A língua portuguesa vai nos dizer que nem sempre há momentos em que a repetição ela é importante, ela tem o seu papel. Tá? Então, anotem aí mais uma possibilidade da palavra que. Ela aparecendo repetida, ela pode ser considerada como uma partícula expletiva. Uma partícula de realce, como a Consultec costuma chamar. Né? Então, já quantas possibilidades estão registrando aí? Todas elas? Isto, então muito bem, eu espero que depois desta aula vocês vão correndo aos sites especializados em concursos e que vocês peguem provas de língua portuguesa, seja do nível médio ou do nível superior, e vão logo testando se estas informações que estão sendo dadas por mim aqui, neste momento, se ajudam de fato a vocês a responderem uma questão de língua portuguesa com muita tranquilidade. E eu acredito que sim. É esse tipo de conversa, gente, que eu estou tendo com vocês a respeito dos assuntos que eu costumo travar no nosso curso online, né? O curso de língua portuguesa, o português definitivo. Né? Essa forma, essa maneira informal, né? E bem direta de falar dos assuntos e trazer exemplos que saem mesmo, que saltam das provas para concursos, é sempre uma constante. Então, o que eu faço aqui com vocês no momento é apenas um demonstrativo de o quanto a língua portuguesa ela pode ser muito agradável, ela pode ser muito fácil se vocês tiverem a orientação certa para isto, tá bom? Durante toda a nossa página aqui, né, que já é acostumada a nos seguir, os mais de 11 mil seguidores aqui desta página, vez ou outra estão sempre conferindo aqui as novidades, né, que eu sempre costumo postar, não só de dicas, mas também de recomendações. E a minha recomendação para a noite de hoje é: estudem a função do que, e vocês irão perceber que muitas possibilidades, além destas que eu estou listando agora, né, vocês podem encontrar, né, numa gramática e nas questões de prova mesmo de língua portuguesa, né, se eu me direciono sempre para provas de concurso de língua portuguesa, é porque esse é o desejo maior das pessoas que me seguem. São as perguntas que as pessoas costumam fazer para mim, mas em torno deste universo. Mas não é demais eu dizer que este conhecimento, ele serve para todos os momentos, ele serve para todos os objetivos, né, em que a língua portuguesa se faça presente, e a formalidade em especial, que é uma importante ferramenta também. Está certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento que vocês queiram, né, colocar a respeito do que eu estou comentando agora, pode se sentir muito à vontade em fazê-lo, né? Ou então, né, como esta aula ao vivo, ela ficará gravada aqui na nossa página, vocês podem deixar os comentários, né, deixar as perguntas, que eu, com certeza, a tempo hábil, irei responder com vocês. E quem sabe, para vocês, e quem sabe vocês possam deixar sugestões para uma próxima live, né? Dizer, olha, Alda, traz esse outro conteúdo aí para discussão, né? Que eu estou precisando muito, né? E mais que depressa, nós vamos nos organizar para satisfazer esta sua necessidade. Está certo? Então, se algumas perguntas não forem mais dirigidas para este momento, eu acredito que na noite de hoje eu já dei o meu recado, tá certo? Fica aí então um gostinho, né, de quero mais para o nosso próximo encontro, que em breve será marcado, tá certo, turma? Então, uma boa noite para vocês e bons estudos. Até lá!